fazer um vídeo sobre a nossa querida Tabata Amaral, a mulher que achaca ministros de governos de oposição com processo. Olha, eu vou te processar. Chama o ministro lá, em vez de ficar escutando e tentar dialogar algo sério, algo técnico, não, fica lá querendo achacar e processar. Toda a esquerda, né, já fiz o vídeo atrás, né, toda a esquerda está querendo achacar o ministro vai entrar porque ele é do MEC. Cara, tem alguma coisa nesse MEC aí que esses caras querem, porque senão não estaria achacando esse cara, desse jeito. Mas beleza, agora vamos falar só dessa garotinha aqui, a Tabata. Ela é formada em astrofísica e parece alguma coisa de educação em Harvard, né? Então ela virou, sei lá, supra-sumo aqui no Brasil, né? Mas eu vejo essa mulher falar, cara, e penso, velho, essa mulher nunca resolveu uma integral não, cara. Desculpa, eu vejo o jeito que ela fala, o jeito que ela age. O senhor falou de 4 convites feitos pelo Sei, cara, já estava Tamaral. entrar em Momento vergonha alheia aqui da Tabata. perguntando se o senhor tem a mínima noção da gravidade, da seriedade que isso representa. Eu perdi meu pai para as drogas, eu perdi amigos e vizinhos para a violência, para o crime, e eu tenho plena consciência que se eles tivessem completado o ensino fundamental, se eles tivessem tido qualquer Olha só o que ela vai falar. chance na educação, eles não teriam morrido tão jovens. Claro. É só completar o ensino fundamental que acabou o problema das drogas, da violência. Essas mulheres, ela ousou falar isso e ninguém pegou no pé dela por conta disso. Essa é a Tabata Amaral, pessoal. O presidente eleito Jair Bolsonaro defende uma escola sem partido. Você concorda com ele ou não? Aqui é um projeto extremamente caro, primeiro ponto. Não tem como você fiscalizar todas as salas de aulas do Brasil. Ninguém vai fiscalizar, não tem nada a ver. É um instrumento que você pode usar para perseguir alguns professores. O Bolsonaro disse Tipo, perseguir como você persegue um ministro, né? que quer um colégio militar em cada capital até 2020. Contra também. Vamos lá. Na sua opinião, isso é bom ou é ruim? É bom, mas não resolve muita coisa. Você é Me surpreendeu. a favor do ensino religioso nas escolas públicas? Não, sou contra. E sou contra por ser católica. Tem gente que veio nessa vida a passeio, não constrói nada, reclama de tudo e não ajuda ninguém. A minha entrevistada parece que é diferente. Ela veio da periferia, tem 25 anos, Parece que não reclama do ministro e não ajuda em nada. estudou em Harvard, nos Estados Unidos, voltou ao Brasil, já fundou 2 movimentos e foi a 6ª deputada federal mais votada no estado de São Paulo. Tabata Amaral, seja... As pessoas falam, eu só me preocupo que a gente fique nessa polarização, nesse ódio e não fale do que realmente importa. Olha só quem tá falando. A pessoa que chama os ministros lá pra ficar achacando, né? Falando sobre escola sem partido, eu gasto metade do meu tempo falando sobre educação para me posicionar sobre ele, explicando por que não é uma boa solução. Tempo que eu poderia usar para falar sobre financiamento de espaço para o que importa. Esse é o meu desafio. Como eu estava falando do Fundeb, é o Fundo Nacional de Educação Básica do Brasil. É basicamente o fundo que financia o ensino fundamental Brasil afora. Parabéns, você sabe que é o Fundeb, viu? Você já tá apta a ser ministra da Educação. Isso vence em 2020. Quem que está falando de uma proposta? Porque a gente tem a oportunidade de mudar todo o financiamento da educação. E aí falando de uma coisa que eu acho que é fundamental, hoje a gente entrega esse financiamento sem pedir muito de volta, em troca. E não tem como a gente espalhar boas práticas Brasil afora por meio de lei. Eu não posso escrever uma bandeira minha muito grande e acabar com a indicação política para diretores. 75% dos municípios no Brasil escolhem um diretor porque o prefeito e o vereador foi lá e mandou. Isso é horrível para a educação. Tá estudado, é muito ruim. 3 de cada Tá estudado, tá muito ruim, tá? Você sabe, sim. Tá super estudado. 4 cidades. Estudado por esquerdistas. Minha tese foi sobre isso. Como que a política influencia negativamente a educação? Então, a gente pode pegar o Fundeb e falar, olha, quem acabar com a indicação política, quem fizer uma formação séria dos professores, quem implementar boas práticas, vai ter um financiamento a mais. Como que fatores como competição política, brigas partidárias, etc., influenciam decisões macros da educação, que deveriam ser técnicas e não partidárias. E aí é uma coisa mais de teórica, né? Quem gosta de pensar as coisas. Discurso de ódio tem relação com crime de ódio. Então, ele é o líder da nação.
ele deve ser o exemplo para muitas pessoas. Então eu vou lutar muito para que Você é formado em lacração, Tabata. A gente já sabe. Agora, você é formado em astrofísica, né? Pelo Harvard. Eu queria saber se você já resolveu uma integral na vida, cara. Sério, porque eu não boto fé que você já tenha resolvido uma integral na vida, não. Resolve a integral aqui, ó. Deixa eu entrar aqui no Paint aqui. Então, Tabata, já resolveu essa equação aqui? Já resolveu? Integral 1 de x é igual ao quê? Você fez astrofísica. Você tem que saber, né? Você tem que saber. Você tem que saber qual é o resultado dessa equação, que é simples, viu? Deixa eu resolver essa integral, a mais simples de todas. Pois é, né, Tabata? Vamos ver, né? Se você realmente resolveu já isso aí, ou fica só falando mesmo. Só isso que eu quero saber, Tabata. Se você resolver essa equação aí, falar aí, ó, tal. Porque as pessoas têm que perguntar, né? Lá na câmera para você. Espero que o Weintraub chegue para você. Aí, tá, você fez astrofísica, né? Então me responde aí. Qual a integral de 1 dx? Será que você sabe responder? Tá, Vamos ver, né? Falou então, pessoal.